Olá, caro estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula aqui do nosso canal Beabá Exatas. Hoje eu vou trabalhar contigo mais uma aula de resolução de exercícios de integral dupla. Vejam que, às vezes, quando você resolve uma integral dupla, você olha para o teu integrando, isso aqui é super simples, super fácil. Agora, e a região de integração? Tu sabes montar? Tu sabe fazer isso? Então, essa é a tua necessidade. Então, se você está nessa situação em que não sabe encontrar a região de integração, presta bem atenção na aula de hoje. Tá? Eu vou discutir aqui coisas bem importantes que vão te ajudar em outras integrais. Como você deve trabalhar com elas. Bacana? Então, essa integral aí, conforme você já viu, que é o que a gente vai trabalhar ao longo dessa região de integração. Então, vamos lá. Então, a integral de x dx dy ali na minha região B. Vou calcular essa minha integral ao longo dessa região. Mas, espera aí, a região B ela está compreendida entre as curvas y igual a x ao quadrado, y igual a 0 e x igual a 1. Robson, o que eu tenho que fazer? Primeira orientação que eu vou te dar. Você primeiro tem que definir qual é a variável de integração que você vai começar a tua integral. Tá? Então, aqui, Robson, mas aqui já aparece o dx aqui na frente. Pô, beleza. Então, comece primeiramente integrando em relação a x. Então, a gente tem essa integral aqui. Primeiro tem x. Então, essa integral daqui de dentro eu vou fazer em relação a x. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar a região de integração. Ali está mandando eu resolver, né? E desenhar a parábola. Primeiro você vai desenhar a parábola. Então, você vai colocar aqui um plano cartesiano único, um plano XY único. Tá? E aí você vai desenhar y igual a x ao quadrado. Então, está aqui em rosa a parábola y igual a x ao quadrado. Certo? Está aqui. Depois, y igual a 0. Peraí, y igual a 0, Robson? Y igual a 0 é o próprio eixo x. Se você não sabe disso, y igual a 0 é o próprio eixo x. Tá bom? Então, está aqui em azul, destacado aqui embaixo, o eixo x. Então, já desenhei essas duas funções que a gente tem aqui. Depois, ele diz que é para desenhar x igual a 1. Então, reta x igual a 1. Está aqui em verde, olha só. Pronto. Observe que dentro dessas três funções aqui, eu voltei, então, dentro dessas curvas aqui, né, melhor falar assim, está aqui a minha região de integração. Está aí a minha região. E aí agora, como é que eu vou achar um intervalo, né, Robson? Então, primeiramente você tem que traçar uma reta. Você não está integrando em relação a x, primeiramente? Então, meu caro, trace uma reta ou desenhe uma reta paralela ao eixo x. Tá? Então, ali, primeiro eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Observa bem. Robson, eu vou apontar para onde? Para a esquerda ou para a direita? Bem, quando você desenha essa reta aqui, a tracejada, sempre aponte ou oriente no mesmo sentido de x positivo. Por isso que ela aponta para lá. Então, vamos montar aqui meu intervalo de integração. Observa bem que esta reta tracejada, ela vai entrar na região por onde? Está vendo que ela vai entrar aqui pela parábola? Ela toca primeiro aqui na parábola. Ao longo de toda essa parte aqui, eu tenho apenas a parábola. E, Robson, quanto vale o x aqui? Bem, aí tu tens que pegar a equação da parábola e isolar o x aqui. Então, se eu quero isolar o x, eu vou ter aqui raiz de y. Por isso que aqui aparece raiz quadrada de y. Tá? E por que ela está aqui? Porque primeiro essa reta tracejada toca aqui nesta parábola. Certo? Beleza, Robson? E aí, qual é o meu outro valor para o meu intervalo de x? Então, essa reta tracejada entra aqui e ela vai sair aonde, Robson? Ela vai sair bem aqui. Veja que ao longo de toda essa região, eu tenho aqui a mesma curva, tenho a mesma reta, né? Que é x igual a 1. Então, aqui é o valor máximo para x. Então, ela vai sair em x igual a 1. Por isso que o meu intervalo de integração fica desta forma. Então, observe que em x, o meu intervalo é entre funções. Observe que isso aqui não é número. Aqui não é um número.
Então, se o meu intervalo aqui de alguma variável está entre funções, a outra variável, o intervalo vai ter que ser numérico. Então, quem é que varia entre funções aqui para mim? É a variável x. Beleza. Então, o meu intervalo para y vai depender apenas de números. Olha só aqui, ó. O meu y vem de 0 e vai até no máximo aonde? Até no máximo 1. Então, a minha variável y varia entre um intervalo numérico. Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu vou montar a minha região, a minha integral, né? Com aquela minha região de integração, meu intervalo de integração. E ela fica montadinha dessa maneira. Pronto. Agora fica mais simples. Agora, a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Você aplica o intervalo, né, usando o teorema fundamental do cálculo. Aplica primeiro aqui de cima, né, menos. Aplica aqui o valor aqui de baixo, raiz de y, nesse caso ao quadrado. Bem organizando, passo a passo, né, que eu cancelo, vou ter y sobre 2. E eu vou ter que calcular a integral desse termo aqui dentro. Esse aqui é o meu novo integrando. Então, agora, qual é a integral de 1 sobre 2 de y? É y sobre 2. Qual é a integral de y sobre 2? É y ao quadrado sobre 4. No intervalo de 0 a 1, então isso vai mostrar para a gente, eu aplico primeiro de cima, né? Ó, 1 sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 4, então está aqui, menos, aplico o valor 0, que está aqui embaixo. Então, aí fazendo as continhas, a gente vai chegar a um resultado que é 1 sobre 4. Beleza. Robson, encerrou o problema? Sim, encerrou o problema. Acabou. Vai ser 1 sobre 4. Mas, Robson, eu poderia resolver este exercício. Ó, Robson, tu fez ali, ó, uma reta tracejada paralela ao eixo x, não é? E se eu fizesse em relação a y, Robson? Poderia fazer? Claro que poderia fazer. Certo? Mas aí, jovem, se eu mudo agora a minha reta tracejada agora está na vertical, eu vou mudar o meu intervalo de integração. Então, se eu integro em relação a x, o meu intervalo aqui em relação a x varia entre funções. Nesse caso, isso aqui não é numérico, né? Então, se x varia entre funções, o y varia numericamente. Agora, se eu integro em relação a y, o meu y vai variar entre funções. E quem é que vai variar com o intervalo numérico? É o x. É o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Vamos resolver a mesma integral agora em relação à variável y. Essa escolha é sua, tá? Você que escolhe se quer primeiramente calcular em relação a x ou em relação a y. Então, primeiro passo, desenhar a região. Ó, eu estou partindo do princípio que é a primeira vez que a gente vai resolver essa integral. Tá? Por isso que eu estou botando os mesmos passos, igualzinho como a gente fez anteriormente. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, a minha região de integração. Eu quero calcular agora em relação a y, né? Se é em relação a y, então eu vou desenhar uma reta tracejada paralela ao eixo y. Olha lá, ó, paralela ao eixo y. Bacana, rapaz, que coisa fácil. Bem, então veja aqui, ó. Robson, essa reta tracejada, ela toca primeiro aonde, Robson? Aonde é que essa reta tracejada entra na determinada região? Olha só aqui, galera. A reta tracejada, ela entra bem aqui embaixo. E quanto vale o y, Robson? Cara, o y aqui, ó, aqui embaixo é o eixo x, né? Robson, o eixo x é y igual a 0. Então, tá aqui, ó, por isso que eu comecei com 0. Tá, beleza, Robson. Agora, essa reta tracejada vai sair aonde? Observa aqui, ó, jovem. A reta tracejada está passando por essa região, está atravessando a região e vai sair bem aqui, ó, na parábola. E, Robson, y é igual a quanto aí, ó? Poxa, não é uma parábola? Y é igual a x ao quadrado. Então, por isso que aqui aparece x ao quadrado. Agora, observa bem, ó. Esse intervalo não é numérico. Esse intervalo para y não é numérico. Então, significa que o intervalo para x deve ser numérico. Sempre a última integral que a gente tem que fazer tem que ter um intervalo numérico. Tá? Então, muito bem.
Feito agora, ó, meu y varia de 0 a x ao quadrado. Aqui, ó, de 0 a x ao quadrado. Então, meu x varia de 0 até 1. Pronto, meu caro. Agora é só montar a integral para a região e resolvê-la. Então, tá aí, ó, a minha integral em relação a y. Tá aqui, né? Eu estou calculando primeiro em relação a y. Por isso que o y vem primeiro aqui. Tá? O x aqui para mim é uma constante, então ele fica fora. E eu vou ter a integral de dy. Integral de um dy é y. No intervalo de, de 0 a x ao quadrado. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter x ao quadrado menos 0 vai dar x ao quadrado. Vezes x, x quadrado vezes x é x ao cubo. E eu caio nessa integral super simples, integral da potência. Então, essa integral eu vou ter x à quarta dividido por 4 no intervalo de 0 a 1. E aí, aplico o teorema fundamental do cálculo. Aplica o de cima, 1 à quarta vai dar 1, dividido por 4, menos 0 a 4, né? 0 elevado a 4 dá 0, dividido por 4, vai me dar um resultado 0. E o resultado final aí pra gente é 1 sobre 4, e é como eu te falei, meu jovem. O resultado anterior, quando a gente fez em relação a x, né? Minha resolução do tipo 1, ou seja, resolvi a minha integral em relação a x, o resultado deu 1 sobre 4. E se você fizer em relação a y, que é a minha resolução do tipo 2, você vai obter o mesmo resultado. Na verdade, você deve obter o mesmo resultado. Se você não teve o mesmo resultado, você cometeu algum erro, tá? Isso é certeza. Bacana? Então, espero que você tenha entendido essa resolução, essa discussão que a gente fez aqui, que é extremamente importante no teu aprendizado. Tá? Então, observe bem que resolver um exercício de integral não é apenas, vá lá, vamos pegar a matemática, pega o caderno, resolve, pronto, está aqui. Mas o mais importante disso é você entender o que você está fazendo. Tá? Então, não adianta apenas resolver e não compreender. Aí você não tem crescimento, você não tem aprendizado, e aí, meu caro, aí você passa, é aprovado na disciplina, mas você realmente não aprendeu. Bacana? Então, se você gostou aí dessa aula, se inscreva aí no canal, ajude aí no crescimento do canal e olha só, a gente vai ter mais exercícios aqui de integral dupla trabalhando com a mesma lógica. Esse é o objetivo do Beabá Exatas, sempre passo a passo. Um grande abraço aí do professor Robson, compartilhe aí com teus colegas. Até a próxima aula. Tchau.